situação na faixa de Gaza continua bastante intensa, com a invasão de um hospital no sul, chamado Nasser, com a população sendo confinada num único prédio, como diz aqui, então, a própria BBC. Mas uma questão, entre tantas outras que se colocam para essa situação do Oriente Médio, especialmente na Palestina. O reconhecimento da Palestina como um Estado soberano mudaria a guerra ou não? Quem está aqui conosco, gentilmente, professor Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor Vitélio, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês. Obrigado. Vitélio, há resistência dentro do próprio governo israelense quanto ao reconhecimento de um Estado palestino na região convivendo com Israel? Sim, há resistência. Esse governo do Netanyahu é o governo que mais se opõe a essa pauta na história. O Netanyahu não tem poder para aceitar um reconhecimento palestino, porque ele perderia a base de apoio que ainda resta e ele seria destituído como primeiro-ministro. O governo Netanyahu fez acordos com partidos ultranacionalistas que se opõem a essa pauta. O Netanyahu, desde a primeira eleição dele lá na década de 90, meados da década de 90, já se elegeu com essa pauta, ou seja, essa foi uma estratégia do Netanyahu ao longo de suas reeleições e ele tem uma base de apoio que se opõe a essa ideia. Agora, só para finalizar esse ponto, o Estado palestino é hoje reconhecido por 139 dos 193 países da ONU, inclusive o Brasil. O Brasil tem relações diplomáticas com o Estado da Palestina desde 1975. A questão é jurídica. Israel propôs 5 acordos para os palestinos, nenhum desses acordos passou, e pelo direito internacional, para um Estado ser reconhecido, são necessários 4 critérios. O território, a população, o governo e o reconhecimento que esse governo pode cumprir as obrigações internacionais. A Palestina não consegue ter um território delimitado e nem o reconhecimento do seu governo, sobretudo por Israel, mas essa é uma pauta que precisa ser negociada na ONU, assim como foi negociada a criação do Estado de Israel em 1948, embora isso tenha gerado a primeira guerra árabe-israelense, Heródoto. Agora, Vitélio, uma das dificuldades seria onde seria a capital desse Estado palestino, haja vista que eles querem que seja a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém poderia ser capital de 2 países? O lado oriental, a capital da Palestina, e o lado ocidental, a capital de Israel? Em 1948, quando a ONU pôs em prática a criação do Estado de Israel, quando o Reino Unido se retirou de lá, Jerusalém pertencia ao lado palestino. Israel vai ocupar a parte ocidental de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, em 1967. A intenção é de que Jerusalém Oriental seja, sim, a capital da Palestina. Inclusive, o presidente Lula defendeu isso ontem no Egito. Mas existe uma discussão sobre Jerusalém Ocidental, existe uma pressão para Israel se retirar daquela região. Essa ainda é uma questão muito disputada. O presidente da Argentina, Milei, esteve em Israel há poucos dias, defendeu a mudança da embaixada da Argentina de Tel Aviv para Jerusalém. Essa pauta já foi defendida por outros presidentes de direita no passado, como Trump, o próprio Bolsonaro, mas isso é muito polêmico e não há ainda uma saída para essa questão. No acordo de 48, Jerusalém ficaria sob a tutela internacional, ou seja, haveria uma intervenção internacional para resolver essa questão, mas isso ainda está em aberto, Heródoto. Na sua avaliação, o reconhecimento de um Estado palestino pode ser um caminho em direção à paz na região? É fundamental. Se não houver o reconhecimento de um Estado palestino, vai continuar havendo uma guerra entre esses dois povos. A questão é que Israel ocupa grande parte da Cisjordânia hoje. Existem 3 áreas lá, uma área de total responsabilidade dos palestinos, mas a área A e B é total responsabilidade de segurança de Israel. Existem muitos colonos israelenses dentro daquela região e Israel defende que isso é necessário para evitar o terrorismo, assim como em 2005 as tropas
israelenses e os colonos israelenses retiraram da faixa de Gaza unilateralmente, hoje existe dentro de Israel um movimento para que sejam colocados novos colonos lá dentro da faixa de Gaza para evitar movimentos terroristas de armamento daquela região. Isso é muito complexo e muito polêmico, Heródoto. Agora, isso pode trazer para esse conflito outros países vizinhos? Caso, por exemplo, do Líbano, onde está estabelecido o Hezbollah e outras potências ali da região do Oriente Médio? Pode sim, houve um ataque de Israel agora ontem, no Líbano matou 10 civis, existe ainda a questão dos Houthis no Iêmen, existe ali a Jordânia, existe o Egito ameaçando se retirar dos acordos de Camp David de 1979, acordo de paz com Israel, ou pelo menos suspender isso se Israel fizer uma operação em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O Egito agora, inclusive, está construindo um novo muro ali, são cerca de 20 quilômetros quadrados de muro, para evitar que pessoas que eventualmente fujam por Rafah acabem entrando no Sinai, no território do Egito. Ou seja, é muito complexo. O ideal nesse momento, e todo mundo tem defendido isso, é que as operações de Israel sejam pontuais e que não haja uma incursão terrestre em Rafah. Inclusive, os Estados Unidos defendem isso também, e Biden tem negociado isso com Netanyahu, Heródoto. Perfeito. Professor Vitério, muito obrigado. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Professor Vitério Bussolini, professor de nacionais e pesquisador de Harvard, conversando conosco um pouco mais a respeito da situação. A situação vai mudando sempre e a gente sempre vai trazendo outras pessoas para falar e a gente acompanhar.